Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Olá, queridos amigos, irmãos e ou simpatizantes do canal da Igreja Virtual Amor e Fé. É com muito orgulho, muita alegria, né, que nós estamos aqui juntos com vocês que nos prestigiam, né, que assistem os vídeos, que, enfim, assistem às pregações, à exposição da Palavra de Deus aqui no nosso canal. E somos muito gratos de verdade a todos vocês. Bom, pessoal, meu nome é Clério Cerqueira, acho que alguns sabem, né? Muitos não, mas eu estou aqui hoje para sucintamente, resumidamente, falar sobre um tema importantíssimo, tá? Mas que poucos dão relevância a esse tema, né? Infelizmente. Nós administramos, eu digo nós porque não sou só eu, tá? Tem eu e tem parceiros, amigos, né? Irmãos meus, nossos, na verdade, né? Nossos, que auxiliam na administração do canal. E nosso objetivo sempre foi auxiliar a quem nos acompanha, né? Já há cerca de basicamente 2 ou 3 anos, né? Nós começamos com meia dúzia de seguidores, hoje nós temos, apesar de não ser tantos, mas eu vou chegar nesse ponto também. Hoje nós temos cerca de 3.300 seguidores. Mas é o tal negócio, né? Esses 3.300 seguidores, com todo respeito, com todo carinho, com toda admiração, atenção e gratidão que nós temos por cada um que se inscreveu e que tem se inscrito em nosso canal. Nem todos, ou a maioria, está interessada no que o canal tem a oferecer. Infelizmente, é uma realidade, é a mais pura realidade, a qual pode ser constatada, né? Ela é constatada por nós que administramos o canal sempre que abrimos os vídeos, os áudios também, e nós verificamos a falta de interação, de atenção. Como nós verificamos? Nós verificamos por conta dos ínfimos, ou seja, quase nenhum like, né? Nos mais variados temas, né? Que tratam do amor, da graça de Deus, da própria palavra mesmo, né? Da graça de Deus. E não só likes, mas comentários, pouquíssimos ou quase nenhum, ou nenhum mesmo, nos mais variados vídeos, enfim, pregações e etc. Agora, é um fato muito triste, isso me reporta ao começo, quando eu disse, né, que falaria sobre algo desagradável, né, triste. É muito triste quando nós observamos
que quando por exemplo, houve a nota, a notícia, inevitavelmente, né, do falecimento do nosso memorável, querido amigo, irmão, bispo, cantor, né, Renato Suete. E a época foi aquela coisa, né? Aquele estrondo, né? Aquele estrondo de comentários, de likes e de pessoas, enfim, se colocando na condição, ou cremos que estavam de fato sofrendo, tristes, comovidas, mas choveu, na verdade, né? Ou choveram, na verdade, comentários e houve vários, inúmeros likes, e a ex-esposa do bispo Renato Suete se pronunciou também, falando, comentando melhor até dos últimos dias de vida, de existência dele aqui sobre esta terra, cumprindo a missão dele. Foi mais uma chuva de comentários e likes. Mas antes, na verdade antes, quando ele em vida, né, estava sempre em contato conosco, e ele então nos permitia e até nos conduzia para que nós postássemos os áudios, porque ele fez poucos vídeos, tá, pessoal? Muito poucos mesmo, com mensagens, vamos dizer assim, mais extensas, porque a maior parte das mensagens dele nos templos, nas igrejas, né, ele fez e gravou em DVDs, em CDs. Então, nós temos um acervo muito grande, inclusive, de mensagens excelentes. Muitas foram postadas já enquanto ele, quer dizer, com ele em vida ainda, com a autorização dele, obviamente, tanto quanto ele sempre disse para mim até particularmente, que quando, se porventura ocorresse, coisa que nós não esperávamos, né? Mas enfim, aconteceu infelizmente, mas se ocorresse dele cumprir a missão, cumprir a carreira, completar a carreira, né? Como o apóstolo Paulo diz, e que nós continuássemos, nós perpetuássemos a obra que ele deixou, continuando as postagens das mensagens, enfim, das canções também, tá? Dos videoclipes, por mais simples que fossem, porque na verdade é na simplicidade, né? Por exemplo, Cristo era simples ao extremo, mas foi na simplicidade que ele é venerado, né? Ele é, na verdade, amado até hoje, com muitas exceções, diga-se de passagem também, né? Porque o mundo mudou demais, então, com muitas exceções, infelizmente também, e desgraçadamente, posso até falar assim, então ainda muitos e muitos, ainda graças a Deus, uma grande maioria, posso dizer assim, ama, né, ao Senhor Jesus Cristo, ama, chama, clama por Ele, e enfim, ainda o adora, ainda de fato, de verdade, o segue. Então, voltando ao tópico, o bispo Renato Suete em vida, ele permitiu-nos que continuássemos a obra dele, perpetuando-a por intermédio de mensagens, videoclipes simples que nós editamos, mas com um fundo, com a música, que eu digo, né, o fundo musical, ou seja, uma música dele específica, ou canções dele em geral, que também temos as mais diversas, desde ao vivo até as gravadas em estúdios, né?
que ele colocou também em CD, enfim, foram gravadas em estúdio, em gravadoras à época. Mas, infelizmente, e o que é uma lástima para todos nós que amamos a Deus em primeiro lugar, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e que também prezamos muito pelos homens de Deus de fato, de verdade, como o bispo Renato Suede, como o bispo Gerson Cardoso, qual também nós temos postado bastante no canal, né, com suas pregações que possuem muita sabedoria e que nós percebemos não é uma sabedoria dele, mas uma sabedoria que ele busca em Deus e ele encontra e ele tenta, pelo menos, transmitir. Agora, digo tenta porque quem está interessado em ouvir, em assistir, né? Muito poucas pessoas. Tem vídeos que nós observamos 0 like, outros 1 like, 2 likes, quando chega no máximo, muitas vezes, meia dúzia de likes. Nós não estamos aqui, quero deixar isso bem claro também para quem estiver ouvindo, tá? Este áudio e esta mensagem, por que não dizer? Porque é uma mensagem. Não queremos aqui mendigarmos likes, comentários, não é isso. Até porque o nosso canal não tem a função de crescimento para nós, em razão de nós não estarmos postando nada nosso apenas ou especificamente. Até postamos, vez ou outra, que quase nem se encontra no canal, uma oração, e podemos ou poderemos sim evoluirmos neste sentido, de postarmos orações, de postarmos estudos nossos e até mesmo exposição da palavra. Mas isso tudo, pessoal, de acordo com a vontade e o tempo de Deus. De acordo com a vontade e o tempo de Deus. E na minha concepção, não só na minha, como dos meus colegas, parceiros e administradores do canal, nós não enxergamos ainda, ou não tivemos essa percepção de que chegou a hora. Entenderam? Então, nós chegamos aqui, sim, esporadicamente, timidamente, uma ou outra vez, para expor algo quando achamos que algo é necessário ser exposto. Quando nós sentimos que o próprio Deus, e é isso que nós queremos sempre, vir aqui quando Deus colocar algo no nosso coração. Então, quando nós sentimos que o próprio Deus nos chamou, colocou algo em nosso coração para que nós venhamos aqui no canal e para que nós exponhamos para vocês que estão ouvindo, aí sim, nós temos que vir. Nós temos que vir. E nós estamos aqui para colocar este alerta para todos absolutamente, seguidores ou meros visitantes ou simpatizantes, aqueles que são inscritos e os que não são também, mas passam, viajam, passeiam, vamos dizer assim, né, pelo nosso canal. Às vezes assistem um pedacinho ou outro, ou ouvem um pedacinho ou outro de algum vídeo, ouve algum áudio. Graças a Deus por isso, pessoal. Graças a Deus por isso. Mas não basta isto. O nosso tempo é curto aqui na Terra. E, portanto, muito, mas muito precioso. Eu já me dei conta disto. E nós nos damos, nós vamos
começando a deixar, como dizem por aí, entre aspas, a ficha cair, quando vai o tempo, né? O tempo vai se passando, quando nós vemos que, como ocorreu, né, e tem ocorrido ainda, tantas pessoas, né, jovens, né, muito jovens até, outras não importa, são pessoas que estão indo embora até prematuramente por conta de doenças, né, de pestes, na verdade, como a pandemia, que atingiu o mundo inteiro e ainda está no mundo, ela não saiu. Então, nós ficamos muito entristecidos, não é? Quando vemos alguém partir, como foi o caso do próprio bispo Renato Suete, ou do próprio homem de Deus, Renato Suete, né? Nós perdemos um músico, nós perdemos um bispo, um músico, enfim, como eu falei agora há pouco, um homem, um ser humano de Deus que nos transmitia tanta coisa boa quando ele chegava, né, com a sua voz e não com a sua sabedoria, mas com a sabedoria com a qual Deus o inspirava. E quem deu valor, né? Muitos na época, ou à época, já não deram. E hoje, então, muito pior. Eu fico pensando, né? Porque tudo é mistério de Deus, né? Muita coisa, aliás, é mistério de Deus. Muitos mistérios já foram desvendados, segundo a própria Bíblia diz, e outros ainda não chegou a hora. E eu vejo isso que eu vou dizer agora como mistério. Eu fico imaginando, ou tentando imaginar, se é que uma pessoa como Renato, vou chamá-lo assim, porque como meu amigo, que era, o que o Renato, se ele puder ou pudesse estar observando essa alienação toda, esse descaso, esse afastamento, né, da obra dele, que era a canção, era a paixão da vida dele, a canção cristã, e não só cristã, a boa canção, né, da música, a música mesmo, popular brasileira, o evangelismo que ele fazia de uma forma tão natural, tão simples. E como eu citei agora há pouco, na simplicidade é que mora a verdade, é que a gente aprende como Jesus Cristo era simples e conquistou, né? Enfim, conquistou até hoje, né? E nunca vai deixar de conquistar. Milhões e milhões de pessoas, apesar de nestes milhões terem muitos no mundo inteiro, né, que não foram, ou foram e deixaram de ser, ou não são mais, enfim, ou deixarão de ser, ou estão deixando de ser adeptos dele, mas ainda tem, ainda tem, ainda tem. E sempre vai ter, e foi uma conquista dele pela simplicidade dele, né? Dele chegar, dele manter um diálogo, como nós estamos fazendo aqui, podemos dizer assim, um diálogo. Ele interagia, na verdade, né, com o semelhante dele, porque Jesus veio em carne, era o próprio Deus encarnado, ou seja, num corpo de carne. E aqui nesta terra ele interagiu e ele ganhou, podemos dizer isto com propriedade, com certeza, ele ganhou almas, né? E tem ganhado até hoje. Só que, obviamente, infelizmente, lamentavelmente, uma quantidade menor e com menos frequência, não porque ele não tenha poder, não porque ele não tenha a força, né? E nem precisava porque, na verdade,
Deus, ele não é aquele que, e nós sabemos muito bem disto, aquele ser mal educado, né? Que arromba a porta de ninguém. Ou seja, ele bate na porta do meu coração, do seu, do coração de todos aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, cansados muitas vezes das batalhas da vida, né? Das agruras da vida, do desamor, enfim, das coisas ruins que esse mundo ou que o sistema, né, deste mundo tem nos trazido. Mas independentemente disto, ele jamais arromba a porta do coração de ninguém e entra. Ah, eu vou entrar porque eu não. Não. Ele deixa você, deixa a mim à vontade, para que nós o deixemos entrar na hora que nós bem entendermos, que achamos ou que entendemos na verdade, que compreendemos, melhor dizendo, que não há outro que possa nos libertar, nos tirar o peso, né? Nos salvar, nos deixar leves mesmo, no mais puro sentido da palavra. E sim, ele entra, porque nós deixamos. Agora, tá vendo, tá acontecendo tudo ao contrário, tudo ao contrário. E aí vem muitos e muitos depois e reclamam daqui, dali, disso e daquilo outro. Não deveriam, não deveriam, porque a própria palavra do Espírito de Deus, que está contida na Bíblia Sagrada, ela coloca bem claramente, ela é bem transparente quando diz ali que a colheita, né, é certa, há a semeadura, né, e a colheita é certa. O que nós plantamos, o que nós semeamos, nós vamos colher, obviamente. Então, se plantamos indiferença à palavra de Deus, a palavra de Deus eu não estou afim não, não, eu quero ver, eu gosto mais aqui do Reels, o Reels, né, Reels, do Instagram, chama mais atenção. Não, essa canção aqui, essa música aqui, olha só, esse pagodinho aqui, não, olha só, gente, tem tanta coisa aí que está chamando a atenção das pessoas e as pessoas não se ligam, piadinhas, musiquinhas, dancinhas. Eu não estou aqui querendo, nem nunca quis e nem nunca vou querer ser moralista, nem nenhum dos meus colegas aqui de auxílio, né, no canal, que auxiliam no canal. Mas nós observamos que há que se medir um tempo e com prazer, não por obrigação, tá? Por obrigação não vale, não adianta. Jesus Cristo nunca fez, nunca fará e nunca vai querer também que nós façamos nada por obrigação, ou seja, com religiosidade, né? Mas que façamos por amor, por boa vontade, por dedicação, entendeu? É a chamada devoção, né? Que não é uma palavra religiosa como muitos pensam. Devoção é quando você de fato se sente atraído, você gosta, você se sente bem e reconhece que o bem está em Cristo Jesus e você então que seja por 10 minutos, 5 ou 10 ou 15 que seja, para ouvir algo proveniente dele, que seja até lendo a Bíblia, como muitos vão, quem sabe, colocar, talvez, né? Porque hoje em dia ninguém comenta nada, como eu disse agora há pouco, mas se alguém pode debochadamente, mesmo sem ter essa prática, comentar, isto aí, essa proximidade de Deus ou de Cristo, que é o próprio Deus, né? Eu tenho lendo a Bíblia, tudo bem,
é a mais pura verdade, ou uma das mais puras verdades, porque não é só na Bíblia, nós sabemos bem disso. Mas as pessoas que colocam isso, elas colocam como um modo de debochar, como um modo de rejeitar e de mostrar realmente que rejeitam e que ninguém manda nelas. Então elas colocam ali isso, que se eu quiser conhecer a Deus, eu vou ler a Bíblia, eu leio a Bíblia, às vezes nem olha para a capa, quanto mais lê, deixa fechada lá. Então, me perdoem, eu estou usando da mais pura sinceridade e o que eu estou falando aqui, e não, isso não é um jargão não, tá, pessoal? O que eu vou falar agora é o que Deus colocou no meu coração, tá? É porque muitas pessoas hoje em dia, e isso já de tempos e tempos, já vem dizendo assim, né? Muita coisa eles falam e dizem, isso seja em púlpitos de igrejas, seja em diversos lugares. Deus colocou no meu coração, mas há verdades e verdades. Nós temos consciência, eu pelo menos tenho a minha, limpa, tranquila absolutamente, para deitar-me no travesseiro e dormir sabendo que eu faço e fiz, hoje, pelo menos agora, a minha parte, expondo aquilo que de fato, repito, Deus colocou no meu coração. Aliás, Deus colocou no coração dos colaboradores aqui do canal, sendo que eu estou sendo um mero porta-voz para unidos nós expormos, né, para vocês o que nós estamos recebendo da parte de Deus, que é uma espécie de advertência, sim, gente, de indignação. Então, eu disse que ia ser breve, mas é tão difícil, né, sermos breve quando nós enxergamos esse cenário tão cruel da parte de tantos e tantos, né, que só querem na verdade, e eu sei que muitos não vão gostar, se não gostar, paciência, mas é verdade, muitos na verdade só querem futrica. Vocês sabem o que é futrica, né? Quem não sabe aqui o que é futrica? Só querem saber algo da vida alheia, saber se alguém está doente, morrendo, ou se morreu, ou como morreu, ou se houve um acidente, ou se não houve, ou se é fato, ou se é verdade. Enfim, isso aí dá ibope, isso aí dá likes e mais likes, isso aí chama a atenção e atrai, né, as pessoas. Mas não deveria ser assim, pessoal. Não deveria ser assim. Então, pelo amor de Deus, é o que nós do canal da Igreja Virtual Amor e Fé pedimos a vocês. Invistam, não com dinheiro, não queremos dinheiro de vocês, nem podemos, mas invistam no canal, aliás, melhor dizendo, invistam na vida de vocês, quer seja neste canal, quer seja no outro, quer seja, enfim, numa congregação, quer seja na própria Bíblia, de fato, na origem de tudo que é a Bíblia, né? Porque é originária da palavra, ela contém ali a palavra de Deus. Então, quer seja onde vocês encontrem ao Deus verdadeiro, ao Deus amoroso, ao Deus longânimo, ou seja, paciente, façam de acordo com o que ele fala na palavra dele, busquem-o, aliás, busquem-no enquanto podem achá-lo, porque uma hora não vamos poder mais achá-lo,
né? Eu me coloco como ser humano. Então, como ser humano, eu não sou diferente de ninguém. Posso ter incorrido muitas vezes em erros parecidos e não quero mais incorrer. Então, busquemo-nos enquanto podemos achá-lo, enquanto podemos tocá-lo espiritualmente falando, né? Enquanto podemos ter comunhão, contato com Ele, por intermédio daquele que Ele nos transmite, no louvor, na palavra, e sem distinção, de bispo A, ou de homem A, ou de pastor A, ou B ou C, não. É só observar. É só fazer também conforme o próprio Espírito Santo ensina na sua santa palavra. Nós temos que vigiarmos, né? E orarmos, óbvio. Vigiando, que é o verbo que vem primeiro antes de orar, até quando o Senhor Jesus Cristo fala vigiai e orai. Vigiando, nós já conseguimos compreender e enxergar quem é de Deus, o que é proveniente de Deus, né? O que vem de fato da parte de Deus e o que não é, o que não vem, o que não tem nada de Deus. Então, nós já conseguimos. Então, há tanta coisa boa que é transmitida e que vai continuar sendo transmitida, né? Por intermédio do nosso canal, e nós ficaríamos muito felizes, muito contentes, contentes mesmo, com a alegria do Espírito de Deus, não só com a nossa própria alegria, mas com a alegria do Espírito de Deus, porque sem Deus nós nem alegres conseguimos ser neste mundo tão, né, horrível, tão tétrico que está aí, mas nós ficaríamos muito contentes se todos que estivessem ouvindo, ou pelo menos uma boa parte, pudesse contribuir mais. Contribuir, e inclusive eu falo isso numa via de mão dupla. Não é contribuir conosco, com o nosso canal, contribuir consigo mesmo e contribuir com o amor de Deus, com aquilo que Deus quer que vocês ofereçam a Ele, que não é nada mais, nada menos do que o amor e a fé de vocês. Tanto é que o nosso canal se chama Amor e Fé. Deus quer amor, o amor de vocês para com Ele, para com o seu próximo, para com você mesmo. E Deus quer a fé, obviamente, até porque Ele disse que Ele se agrada da fé, Ele não se agrada daquele que não tem fé, né? E Ele é justo para contemplar a fé, para contemplar a fé. É isso, pessoal. Eu acho que não tenho mais nada a dizer, até porque passou já muito tempo. E quanto mais se fala, menos vocês ouvem, ou menos as pessoas ouvem, né? Às vezes a gente falha na expressão, fala vocês. Vocês, se tem alguém ouvindo, então não posso falar vocês. Mas quem não ouve até já saiu, já parou, já foi para outro canal, foi ouvir o rock, o samba, ou seja lá o que for, e que eu não, já disse, não sou moralista, que vá ouvir, mas está sendo sincera, a pessoa está sendo sincera com ela mesma. Só que coitada mesmo, é o predicativo dela, porque ela está perdendo, né, de ouvir algo que é uma advertência. Eu acho forte a palavra advertência, acho, mas não é minha. Repito que vem de Deus, do coração, vamos dizer assim, simbolicamente, de Deus para o meu coração, para o coração dos colaboradores, tá? Aqui do canal da Igreja Virtual Amor e Fé, para que vocês possam, então, prosseguirem, quem já está, ou recomeçarem,
quem parou no meio do caminho, ou começar, aquele que está ouvindo pela primeira vez, a contemplarem a beleza que há nos ensinamentos de Deus e por intermédio de homens ou mulheres. Mas quando nós falamos homens, falamos seres humanos, né? Seres humanos que amam a Deus, que temem a Deus, que não são fanáticos. Nós não somos e nunca seremos fanáticos ou loucos, entenderam? Mas nós somos pessoas dedicadas e devotadas, como eu falei agora há pouco, a Deus. E esse devotamento, essa devoção, como queiram chamar, repito, não é para ficar o tempo inteiro ali, não. É tirarem um tempinho, um dia que seja, uma vez ou mais, seria o ideal, mais de uma vez por semana, sempre que tiver um tempo, para meditarem numa canção ou numa palavra e também para interagirem. Interagirem como? Deixando suas opiniões, deixando suas críticas também, são bem-vindas. Vocês pensam que não? São bem-vindas, são agradáveis para nós, porque nos faz orarmos mais a Deus e assim Ele então colocar, incutir em nossos corações aquilo de fato que tem que ser mudado muitas vezes, ou não, ou até nos fortalecer e corroborar e fortalecer e confirmar, aliás, no nosso coração que nós não temos que mudar em muitas coisas não, só porque alguém critica, outras vezes temos, enfim, interação, likes. Os likes, por exemplo, demonstram muito, falam muito. É um mero dedinho falando gostei, legal, né? Ou não gostei também, não foi legal, mas não há este tipo de comportamento. Nós temos aqui, inclusive, isso para terminar, tá? Nós temos um painel onde nós observamos quão pouco tempo alguém fica ouvindo uma palavra. Eu não digo nem esta, porque esta muitos já devem, sim, eu digo isso já afirmando até. Muitos já deixaram de ouvir desde o início porque não gostam, porque se sentem, né? Subjugados. Não, muito pelo contrário, ninguém quer subjugar ninguém, nem podemos. Nós somos, sim, servos, né? Amantes do Senhor Jesus Cristo, de Deus. E nós queremos simplesmente levar até vocês, meramente levar até vocês, a palavra dele. Já falei, um dia talvez mais por nós, quando chegar a hora, ou por por intermédio de pessoas, homens ou mulheres, né, que se santificam, que têm a sabedoria não de si próprias, mas de Deus. É isso. Finalmente não tem realmente mais de nada o que falar, e aquele que tem ouvidos, a palavra de Deus diz isso, não sou eu ou os nossos amigos colaboradores aqui, mas a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né? Às igrejas. E quando nós falamos às igrejas, e a própria Bíblia fala às igrejas, o Espírito Santo fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala, não é a um templo físico, construído por tijolo, por alvenaria, enfim, não. Pelas mãos humanas, não. Ele fala, o seu coração, é você, sou eu. Nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E quem conhece a palavra de Deus sabe muito bem disto. Se negar é aquela palavra que está muito na moda, é um mero negacionista. Mas o que Deus quer é isso, é que
as pessoas que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, que vocês, que eu, como igreja que sou particularmente, você que está aí sentado ou em pé, ou numa condução, ou no trabalho, ou enfim, você que trabalha como vigilante, se é de noite, não sei, é o horário que você está ouvindo esta mensagem, se é de manhã, está acordando, tomando seu café, não importa, você que está aí, você é a igreja de Deus, você por si só, você é o templo vivo do Espírito Santo. Agora, já pensou a própria igreja não deixar o dono dela entrar? É triste. Fiquem com isto, com este término. É muito triste a própria igreja do Senhor Jesus Cristo fechar a porta para ele, para o dono dela. Então meditem mais, pessoal. Meditemos. Eu às vezes falo muito, para vocês. Eu quero sempre falar para mim, mas o que eu estou falando para vocês é para mim. Só que eu vou colocar o verbo agora. Meditemos mais em Deus, em quem é Deus, no que Deus quer para nós de fato e de verdade, e cresçamos mais no conhecimento dele, por amor a ele, com dedicação àquilo que ele nos oferece, que ele nos entrega, por intermédio da palavra dele, repito, dos louvores, por intermédio de mensagens às vezes curtas, mas que são muito importantes e relevantes para nossas vidas e que muitas vezes, de tão curtas e relevantes, elas mudam um momento em nossas vidas. Ouçamos mais as orações, que Deus coloca na boca de pessoas, ungidas, usadas mesmo por Ele, quer sejam pastores, bispos, cantores, ou enfim, não importa, ou pessoas como eu e você, para ajudar a nós mesmos ou ao próximo, enquanto o mundo está tão precisado, tão necessitado do próximo. Pensemos nisto e combatamos sempre o bom combate da fé até o fim, como disse o apóstolo Paulo, tá? Para que lá na frente, se tivermos tempo, não venhamos a nos arrepender, porque muitas vezes não é que nós vamos morrer, mas nosso ser, ele se extingue de uma forma, muitas vezes, pela falta de comunhão com Deus, que parece que nós morremos sim, espiritualmente falando, ou para o próprio Deus, e daí vivemos uma vida, como a Bíblia, a palavra de Deus também diz, insípida, ou seja, sem tempero, sem sal. Isso é muito, muito, muito triste e lastimável. Bom, que Deus, a graça e o amor de Deus esteja conosco perpetuamente e sempre nos dando esse alerta, sempre nos dando essa condição de podermos ouvir, de podermos atendê-lo também naquilo que ele fala conosco e que muitas vezes nós até pensamos ou achamos, que Deus nada, não é Deus. É Deus por intermédio, seja de um livro, seja de um filme, seja de uma pessoa, seja de uma pessoa que se dedica a ele num altar, num púlpito, mas é Deus. Em muitos casos, não. Mas para isto, nós temos, como eu disse agora há pouco, ou temos que ter, melhor dizendo, discernimento. A Bíblia também, a palavra de Deus mesmo é bem específica nisso. Bom, para terminar de uma vez por todas, que Deus nos abençoe rica e graciosamente e que nós possamos prosseguir sempre com os ouvidos atentos
e os olhos do nosso entendimento, né? Do entendimento do nosso coração, que significa nossa mente, nossa alma, abertos para a vontade de Deus, tá bom, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui e deixando para vocês o amor, pelo menos a vontade de que vocês absorvam, né? O amor, a fé, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos seus corações, hoje e sempre. Hoje e perpetuamente, tá bom, pessoal? E fiquem conosco, vocês não vão perder, vocês não vão perder um pedaço de vocês. Pelo contrário, vocês vão ter um complemento que vocês vão se satisfazer com eles, espiritualmente falando, e vão dizer: de fato, se eu tivesse ouvido esta palavra antes, ou se eu tivesse acordado para o que esta pessoa falou hoje antes, eu não teria estado no estágio que eu estou hoje. Eu digo como exemplo, e muitos até estão mesmo. É isto aí, pessoal. Então, Igreja Virtual Amor e Fé, sempre aqui, em todos os instantes, junto com vocês. Amém?